Olá pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Para mim tá tudo ótimo, maravilha. Apesar de uma leve perrenga que eu tive agora pela manhã, mas está tudo bem. Tudo que não se possa ser resolvido. Sabe por quê? Porque eu entrego na mão desse homem chamado Jesus Cristo e ele resolve tudo para mim. Eu fico despreocupado, eu sou um caboclo que não me preocupo com nada. As preocupações ela vem e ela vai embora, porque ela não vai ficar. Agora há pouco, eu fui até o centro da cidade, fui à rede bancária pagar uma duplicata e resolvi ir numa loja de bijuteria tirar um conchete, eu acho que é esse nome, que fica aqui nesse colar. Estava me incomodando bastante. Resolvi atirar. E mandei o rapaz colocar na argola só. Prendeu os dois lados. O cordão é grande. Dá para passar esse cabeção muito bem. Passa e entra. Uma boa. Então o que acontece? Muito bem recebido. O rapaz que fez o concerto, muito educado. Tudo, até aí, tudo certinho. Tudo maravilha. Antes de eu sair da banca do rapaz, eu virei as costas. Tudo o que eu vou falar é por causa dessa blusa e do que nela está desenhado. Dá para vocês perceber quem é? Quem é esse homem? A quem essa foto representa? Dá para perceber? Representa Jesus, certo? O que acontece? Quando eu me virei assim de costas, de lado, deparei com uma pessoa conhecida que pertence à nossa religião, à nossa igreja. A pessoa olhou para mim e disse: "Poxa", com aquela feição de nojo: "Poxa, irmão Almir, logo o senhor, vestido numa camisa dessa, que está escrito Bom Jesus dos Navegantes". Meus amigos, confesso para vocês uma coisa. Eu sou um cara muito educado, mas dá para se perceber que eu tenho um lado mal educado. Quando eu tenho que falar, eu falo logo. Quando eu quero me desbuchar, é questão de segundo. E principalmente quando se fala de religião, quando se fala do homem lá de cima. Quando alguém me julga de alguma forma. Olha, eu fico, como diz o ditado dos jovens, eu fico irado, eu fico indignado com esse tipo de pessoa. A gente só não dá um murro no meio da testa porque gera polêmica e dá polícia. Mas, se você tem conhecimento e sabe falar, use sua expressão. Derrube ele, esmagalhe ele com palavras, porque são pessoas que precisam ser esmagalhadas. Essa camisa, depois eu conto o resto da história. Essa blusa eu ganhei de uma parente lá no Nordeste, que o padroeiro da cidade é Bom Jesus do Navegante. É uma capela muito bonita, top. Por sinal, eu casei com a minha finada esposa nesta capela quando nós éramos solteiros. Era livre desse pedido. Fui muito bem recebido pela comunidade, pelo padre, etc. Tenho um respeito muito grande pelas pessoas, pela história do município, e sem contar que todos meus familiares, por parte
de esposa, é tudo católico. São pessoas praticantes. São pessoas que fazem o bem ao próximo. Quando algo está de errado, ele procura aconselhar. Quando dá o conselho, está fazendo o bem. Está mostrando o lado oposto do erro que aquela pessoa ou aquela comunidade está cometendo. Eu espero que você me entenda o que eu estou falando. Pois bem, há mais ou menos de 5 a 6 anos eu possuo essa camisa. Pela primeira vez, eu peguei essa camisa e vesti. E pela primeira vez, eu ouvi palavra que eu não queria ouvir. Mas eu fui obrigado a falar o que eu não deveria falar. Mas o homem da capa preta fez com que eu jogasse na cara da pessoa o oposto do que ele me julgou. Olha, simplesmente eu falei para a pessoa: você sabe qual foi o primeiro milagre de Jesus? Que até então, na época, não se chamava ele de Cristo, de Jesus. Ah, não sei o que, é B, C. Não soube me responder. Quero lhe dizer que o primeiro milagre de Jesus, ele estava brincando com os meninos e algum deles jogou uma pedra e pegou num pássaro, que inclusive o pássaro parecia até com pardal. Jesus, ao chegar em casa, de repente chegou as crianças com aquele passarinho na mão e entregou a Jesus. Jesus olhou para Maria, Maria olhou para Jesus. Quando uma mãe ou um pai olha para um filho, que bota aquele olho assim meio atravessado, aquilo significa: cumpra com as suas obrigações. Jesus botou a mão em cima da outra. Questão de segundo, o pássaro estava ressuscitado, estava vivo e voou. Foi o primeiro milagre. O segundo milagre que Jesus cometeu quando era rapazinho foi uma das festas de um casamento de um familiar. Todas as pessoas se divertiam, bebia vinho, comia, sorria, gargalhava. De repente faltou o vinho, acabou aqueles barris de vinho, acabou. Alguém foi até Maria e falou que tinha acabado o vinho, que ia pedir desculpa às pessoas, que não tinha mais vinho. Mas só que naquele meio tinha uma grande autoridade daquela região. O que aconteceu? Maria foi até Jesus e falou: Jesus, preste atenção como eu estou falando, Jesus, acabou o vinho. Ele olhou para Maria e disse: que tenho eu com isto? Maria disse: Jesus, chegou o seu grande dia. Jesus prontamente obedeceu a sua mãe e pediu que alguém trouxesse alguns corotes, pote, na maneira de falar, cheio de água e colocasse naquele barril. Jesus falou: pode servir as pessoas. Foram servir esse grande homem, essa grande autoridade. O homem olhou para Maria e disse: Maria, até o presente momento, nunca tomei um vinho de fim de festa tão gostoso quanto esse. Quantos anos faz que esse vinho está guardado? Segundo o milagre de Cristo. E outros mais aconteceram na vida terrena de Cristo. Naquele momento em diante, por onde ele andava, o que ele fazia, o que ele ensinava, tudo aquilo era milagre. Milagre de ressurreição
foi depois, com o decorrer do tempo, quando ele já estava maduro, já estava tomando conta do seu nariz, deixou pai e mãe, Maria e José para trás e foi viver a vida que Deus deu para ele, a vida de pregação, de convidar as pessoas aos arrependimento. Mas vamos falar de terceiro milagre. Jesus chegou na beira do mar e viu um barco lá fora. Tempestade muito grande. Ele começou a andar sobre as águas. O que foi que Pedro fez? Presta atenção à expressão que Pedro usou. É tu, Jesus. Jesus, é tu. Salva-nos. Salva-nos. Jesus disse, Pedro, vem até a mim. Pedro botou o pé assim meio, como se estivesse pisando em fogo. Ele sabia que era água. Começou a pisar devagarinho, começou a andar sobre as águas. Mas o grande ensinamento do Senhor, o foco era Jesus, não era o mar. Pedro, enquanto olhava para Jesus, ele andou sobre as águas. Quando ele olhou para as águas, a grande porção fervorosa, braba, com muito vento, ele começou a afundar. Ele gritou, Senhor, salva-me, estou afundando. Jesus falou, homem de pouca fé. Foi o terceiro milagre. Esta história que eu estou contando para vocês, eu falei no exato momento quando a pessoa me censurou. Acabei de completar mais. Amigo, essa camisa para mim não me representa nada. É um pano qualquer. Foi um presente que eu recebi. Só que jamais, se você tiver com uma camisa dessa nos seus ombros, jamais eu farei esse tipo de pergunta que você me fez. Olha, religião está no papel. Crentes somos nós. Não julgue o teu irmão. Não queira tirar o argueiro dos olhos do teu irmão se a tua trave está te corroendo, está danificando a sua visão. Tira primeiro a tua trave. O que foi que o Senhor Deus falou? Se tu tem problema de visão, retira um olho para que o teu corpo não pereça. Por que você faz isso comigo? Olha, eu poderia falar para você outras palavras, mais agressiva, te humilhar perante aqui os meus amigos. Você não iria gostar. Mas seria até bom. Mas eu não dou esse gosto ao homem da capa preta. Eu ensino a você o que Jesus ensinou aos seus filhos na terra enquanto ele andou. Até no dia de subir aos céus, ele ensinou aos seus discípulos. Amigo, sei que você pode ficar diferenciado de mim, porque eu estou lhe repreendendo. Mas eu peço a você que não fique não. É um conselho de um homem de 67 anos, vivido, experiente. Tudo bem? Fica com raiva não. Segue o teu caminho, porque eu sigo o meu. Lembre-se de uma coisa, que o teu Deus é o meu Deus. O meu Deus é o Deus de toda a humanidade. Ele está às portas batendo, pedindo para que as pessoas abram o coração, deixe ele entrar, convidando para arrepender-se de tudo, de todos os erros que cometem. Que este momento não seja um erro seu, seja apenas um descuido que você cometeu. Olha, meus amigos, eu dei uma lição de moral nesse cidadão aproximadamente de 10 a 20 minutos. O cara saiu de cabeça baixa. Não sei se amanhã ou depois, ou domingo, quando nós encontrarmos na capela, ele venha falar comigo, não sei.
eu vou ver a fisionomia dele. Mas, se ele não vir até mim, eu vou até ele. Vou dar ele um bom dia e dar um aperto de mão. Porque o pecador não foi eu. O pecador foi ele. Ele cometeu o pecado. Essa camisa tem uma foto muito bonita. Aparentemente, parece com Jesus Cristo. Você sabe como é que é Jesus Cristo? Aqui no meu peito eu tenho um colar. Eu fui comprar um cordão de ouro e eu achei o preço muito alto. Não está dentro das minhas condições, porque eu estava prevendo uma compra que o vídeo que vai ser lançado no dia 18 e no dia 20, que eu dividi em duas partes, está comentando o que foi que eu comprei. Então, o que acontece? Comprei esse cordãozinho de prata e mandei o rapaz botar esse crucifixo, essa medalha, no Nordeste chama crucifixo, aqui é medalha. Tem a caricatura do rosto de Cristo. Que queira que não, as pessoas fazem o melhor. Que Jesus Cristo seja um homem bonito, não homem feio. Mas se ele for feio, no seu desenho, quem sabe como era Jesus Cristo? Jesus Cristo era preto, Jesus Cristo era negro, era vermelho, era branco, era ruivo, era amarelo, pardo. Ninguém sabe. Faz aquilo que a mente ensina, aquilo que o coração manda. O Espírito toca nos ouvidos, no cérebro, pedindo, faça dessa forma. Assim as pessoas fazem. Gostei muito dessa camisa e de agora em diante vou sempre usar ela. Sempre usar, porque quando me mandaram para mim, não cabia em mim, porque eu pesava 135 quilos. Pesado demais. Para você ter ideia, a camisa era número 8 para se vestir. Vesti essa camisa agora, está com folga, folgadinha. 96 quilos agora, acabei de pesar hoje, 96. Olha a diferença. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu presto meu testemunho. Que Deus vive, que Deus é o Pai do seu Filho, Jesus Cristo, e de nós. Eu acredito plenamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É nosso Pai, nosso amigo, nosso irmão, que o Espírito Santo nos comove constantemente a aprender as coisas boas e se afastar das coisas ruins. Eu acredito que o Evangelho verdadeiro é aquele que você procura lapidar e procurar se apurar, se alimentar daquelas palavras. A Bíblia é um livro sensacional, é um livro top. Ela nos ensinou, nos explica no Velho Testamento como foi os homens do passado, como foi o início das gerações. O Novo Testamento nos ensina como foi a geração de Cristo, como foi que ele conseguiu convidar tantas pessoas, bilhões, mais bilhões, dos que já se foram, dos que estão se passando, que ainda vem ainda, convidando ao arrependimento. Eu acredito no livro de Mórmon. É a pedra angular da nossa religião, da nossa igreja. Nos ensina claramente, muito bom, nos explica constantemente o que quer dizer Jesus Cristo, o que quer dizer Maria, o que quer dizer Pedro, Tiago, João, Filipe, etc. O que significa o nome dessas pessoas, quem foram essas pessoas. Eu sou muito grato a Deus por conhecer o Evangelho dele. São 40 anos que sou membro desta religião. Mas não é porque eu seja membro dela, eu vou desfazer as demais. As demais têm um ensinamento muito bom. Só que às vezes as pessoas pisam fora da bola. É igual na minha. As pessoas pisam na bola em falso e faz coisa errada. A vida é assim. Vou ficando por aqui, agradecendo de coração, em nome de Jesus Cristo. Amém.